Glória a Deus. Nós vamos passar ao Ministério da Palavra e quero convidar você, em primeiro lugar, a abrir seu coração a Deus, mas também abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, e nós vamos ler os versos 16 e 17. Evangelho de Mateus, capítulo 3, 16 e 17. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Esse texto vai ser nosso ponto de partida e também o trilho no qual a gente vai se organizar em termos de pensamento, de linha de raciocínio. E antes disso, eu gostaria de orar com você. Pai, pedimos graça e favor do alto, clamamos a orientação, a direção do Teu Espírito Santo. Te pedimos, ó Deus, não nos deixe entregues meramente a uma rotina de reflexão e nem apenas ao poder de análise meramente humano, natural, que essas reflexões podem produzir. Nós queremos ir além desses benefícios. Nós oramos pela boa mão do Senhor nos tocando, pelo Espírito da verdade nos conduzindo. Nós oramos por mais do que clareza de ação. Nós oramos por uma fé que seja inspirada. Nós oramos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pela Tua Palavra e pelo poder que dela emana. E desde já, Te damos honra, Te damos glória e Te damos louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Bom, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17 diz: Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Um evento extraordinário, espetacular, onde Jesus, como disse a João Batista, não apenas cumpre com toda a justiça de Deus, o que incluía a necessidade de ser batizado, ainda que ele não precisasse do batismo de arrependimento como os demais, mas os céus abertos, a visão do Espírito descendo sobre ele, numa forma corpórea como pomba, que não é só dele. João Batista, também sabemos pelo Evangelho de João, tem a mesma visão, o mesmo sinal, mas essa voz audível, essa declaração pública que Deus faz a respeito de Jesus, seu Filho. Este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Será que você pode repetir essa frase comigo? Diga: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Há duas declarações e é justamente nesses dois focos que eu quero colocar a ênfase do nosso ensino. Em primeiro lugar, Deus reconhece que Jesus é o Filho que Ele ama, o Filho amado. Mas Ele também faz uma declaração: é o Filho em quem me agrado. Basicamente, o que Ele estava falando a respeito de Jesus é que Ele era tanto amado quanto agradável. E esse é o tema da minha mensagem hoje: amado e agradável. Na verdade, nós percebemos só no Evangelho de Mateus que o Senhor faz outras duas declarações, que o Pai faz outras duas declarações sobre o Senhor Jesus do mesmo teor. Em Mateus, no capítulo 12, eu vou ler agora os versos 17 e 18, nós temos um registro. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Então, o reconhecimento de que o Espírito repousaria sobre ele, somado a essa declaração do livro de Isaías, de que não apenas era o servo escolhido, aqui há uma aplicação direta como filho amado, mas também aquele em quem Deus se agradava. Na primeira passagem que lemos, Mateus 3, nós temos uma declaração personalizada de Deus. Aqui, em Mateus 12, nós temos a aplicação de uma porção da Escritura. E, evidentemente, o Espírito Santo, guiando o evangelista Mateus, está dizendo: em Cristo nós temos o cumprimento dessa palavra. Mas há um terceiro momento, que acontece quando Jesus está orando no monte,
que nós apelidamos de o Monte da Transfiguração. Há divergência sobre qual seria o monte, mas evidentemente não existe um monte chamado da Transfiguração. É apenas uma referência, né? E para nós é muito mais para falar da experiência do que necessariamente do local geográfico. Ali, em Mateus 17:15, nós lemos: falava ele ainda, uma referência a Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Então agora, assim como no primeiro texto de Mateus 3, do batismo de Jesus, novamente, o Pai Celeste fala de uma forma audível, não para toda a audiência anterior do dia do batismo, mas aqui o apóstolo Pedro ouve, né, essa declaração e mais uma vez, Deus está sustentando as mesmas duas verdades. Jesus é o Filho amado, em quem Ele se agrada. E o que eu quero te mostrar é que esses dois aspectos, amado e agradável, são dois elementos chaves no nosso relacionamento com Deus. E eu quero te provar hoje, construindo, né, o que eu quero chamar de doutrina bíblica, porque a gente quer trazer embasamento bíblico para isso, que são dois elementos importantíssimos, que eles não são divergentes, que eles não são excludentes, mas que na verdade eles são complementares. E que isso não deveria apenas ser encontrado na vida de Jesus, mas são dois elementos que precisam estar presentes na minha e na sua vida. A Bíblia fala muito sobre sermos amados por Deus. E eu não vou falar muito sobre isso, porque é um assunto sacramentado, bem fundamentado, conhecido, entendido, embora eu vá mencionar aqui alguns textos, são importantes, não só para a nossa memória, mas sempre para fortalecer a nossa fé, para trazer ânimo ao nosso coração. Mas a mesma Bíblia que fala que somos amados por Deus, nos apresenta o que eu quero classificar aqui de uma doutrina. Doutrina é um conjunto de ensinos que pode ser organizado, sistematizado. Uma doutrina bíblica sobre agradar a Deus. Porque o mesmo Deus que nos declara amados, espera que nós sejamos agradáveis a Ele. Então, Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no verso 1, ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós, ou seja, Paulo já tinha pregado e ensinado essas coisas quando esteve com esses irmãos de Tessalônica. Assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, a primeira coisa que Paulo fala para os irmãos de Tessalônica: vocês aprenderam de nós sobre uma maneira de viver e agradar a Deus. Existe um padrão comportamental envolvendo a vida cristã. O que é óbvio, dispensa qualquer necessidade de debate quando você vê todo o volume de orientações, não só dos evangelhos, mas principalmente das epístolas, sobre o comportamento do cristão em todas as áreas. A ênfase bíblica do comportamento do cristão não tem a ver com mérito. Nenhum de nós é salvo por merecimento. Somos salvos pela graça, experimentamos isso por meio da fé. E algo que eu e você precisamos, de fato, entender e compreender é que mesmo que o comportamento não tenha nada a ver com merecer, ele é parte daquilo que se espera de nós. Isso é indiscutível na doutrina bíblica. Estou dizendo isso porque cada vez mais eu vejo uma doutrina que tem se propagado no Brasil e no mundo, que ela relativiza todo o restante da Bíblia, em nome de uma verdade da Bíblia, que nem está sendo defendida de forma correta, está sendo distorcida, que é a graça. Então, de vez em quando eu vejo gente falando assim para mim: cara, não entendo você querer viver esse lugar de dedicação a Deus, né? Quando, na verdade, se você entender a graça, você não precisa disso. Eu olho e falo: como é que é? Outro dia um falou assim para mim: cara, eu não entendo essa sua pegada de jejum, de devoção em Deus, parece que você quer merecer algo. Eu falei: não tem nada a ver com eu tentar merecer. Eu sou alvo do amor incondicional de Deus. Tem a ver com o que Ele merece. O que nós não podemos confundir é que, embora esforço não nos torne merecedores de nada, achar que Deus não merece resposta de tudo aquilo que Ele tem feito por mim e por você. E eu quero te mostrar ao longo da mensagem que essas coisas precisam ser distinguidas. O fato de ele olhar para Jesus e dizer: eu amo você, não significa que ele não queira se agradar naqueles que ele ama. E o que eu quero te mostrar é que tem gente amada por Deus que não está agradando a Deus. Uma coisa não deveria excluir a outra.
Nós deveríamos unir essas duas num combo, assim como Jesus, que leve o Senhor com um sorriso no rosto e de boca cheia falar o mesmo que foi dito de nós. Meu filho ou minha filha amada, meu filho, minha filha em quem eu me agrado. Né? Porque essas coisas não precisam excluir uma da outra. Outro dia uma pessoa falou para mim, não, você só está preocupado com dedicação, porque você ainda não teve a revelação do amor incondicional de Deus. Eu falei, então me compartilhe sua revelação, me ajude a crescer. Ele falou, o dia que você entendeu o amor incondicional, não precisa preocupar com o que você faz. Eu falei, me ajude, explica. Ele falou assim, nada que você fizer de bom vai fazer Deus te amar mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer Deus te amar menos. Eu falei, essa é a grande revelação que você teve? Eu falei, isso eu expliquei para o meu filho quando ele tinha 11 anos de idade. E nem estava falando de Deus, estava falando de mim como pai. Meu filho chega da escola, toda a linguagem corporal mostra que ele está com medo de conversar comigo. Ele baixa o olhar, não consegue me encarar, as pernas estão tremendo, né, que nem vara verde. Naquela época do bimestre, que os alunos têm que trazer para os pais o boletim escolar. Eu nem precisei de revelação. A linguagem corporal toda dizia. Quando eu vi toda a dificuldade, eu falei, por acaso você tem na sua mochila um boletim com nota vermelha? Ele ficou apavorado, porque era a primeira vez que isso tinha acontecido. E o culpado, basicamente, eu estava acreditando que era eu mesmo. Porque eu lembro que era começo de março, mal tinham voltado às aulas depois do carnaval. Falei para a Kelly, eu quero levar a família toda a viajar comigo uma semana. Meu ritmo está muito intenso, eu preciso desse tempo. Ela falou, vai prejudicar o Israel, as aulas já voltaram. Kelly, como orientadora pedagógica, sempre levou isso mais a sério do que eu. Falei, olha, eu estou disposto a lidar com qualquer consequência. Essa é uma viagem importante e eu quero que todo mundo vá comigo. Né? E nós ficamos uma semana, ele faltou de segunda a sexta na escola, e quando voltou, teve uma prova surpresa em cima do conteúdo que não tinha pego. É lógico, eu sabia que a nota não viria boa, e eu sabia da minha responsabilidade. Mas ele está ali apavorado. Meu filho está com tanto medo que aquela conversa não progride. Eu tive que parar e consolá-lo. Falei, filho, para um pouquinho. Falei, deixa eu te explicar uma coisa, antes da gente discutir o boletim e a nota que está lá. Falei, eu amo você. Ele falou, eu sei, pai. Falei, você sabe, mas não entende. Falei, eu não te amo pelo que você faz, eu não te amo pela sua performance, eu te amo porque você é. Você é meu filho. Eu falei, então preste atenção, nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais. Nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos. Pensa no rostinho que iluminou com o consolo. Aquele desespero foi saindo. Mas ao mesmo tempo que o consolo foi chegando, eu vi uma cara de malandragem entrando. Ele não perguntou, mas estava estampado na testa dele. Era evidente que ele estava pensando, então liberou geral, porque se nada que eu fizer de bom faz o senhor me amar mais, e nada que eu fizer de ruim faz você me amar menos, porque é que eu vou me preocupar com o comportamento? Falei, agora, antes de você falar essa bobagem que você está pensando agora, preste atenção, se você quer me agradar, a conversa é outra. Você não será menos amado por uma nota menor. Mas se você quer um sorriso no rosto, mais do que seu pai, da sua mãe pedagoga, evidentemente você vai ter que trabalhar. Agora, isso é uma exceção à regra que nós vamos tratar de forma diferente do resto. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas estão propagando a mensagem estúpida. Ela não é apenas equivocada, ela é estúpida. De que porque Deus te ama de forma incondicional, você pode tratá-lo como lixo. De onde foi que nós tiramos isso? Que porque somos amados, nós não precisamos honrar a Deus. Qual é o maior mandamento destacado por Jesus na Escritura? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Agora, eu amo Ele de todo o coração, mas não preciso me preocupar em tratá-lo bem? Que amor é esse? Então, ao olhar para a Escritura bíblica, eu percebo que nós precisamos de uma construção clara. E eu quero começar trabalhando em primeiro lugar com vocês aqui, que não podemos confundir ser amado com ser agradável. São duas coisas distintas. Em primeiro lugar, ser amado, como eu disse, doutrina sacramentada. Não precisamos falar muito, mas como eu disse, faz bem para o coração, fortalece a fé. Lembramos, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E de tal maneira, você lê assim, amou tanto, tão loucamente, tão absurdo e apaixonadamente. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai olhando para as Escrituras, me permita citar, só em Romanos, nós temos pelo menos 5 declarações que tinham que deixar eu e você extasiados com o amor de Deus. E por ordem, eu vou seguir a sequência cronológica de aparecimento das frases. Romanos 1,7.
a todos os amados de Deus que estão em Roma. Ele está ainda endereçando a carta no início da saudação inicial. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Primeiro somos chamados de amados de Deus, isso é inquestionável. Mas não é porque somos amados por Deus que não somos chamados a responder ao Deus que nos amou e salvou, com um crescimento de santidade. Segunda coisa, Romanos, ou declaração 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então agora, não só é um amor intenso, absurdo, doido, mas também nós temos um amor incondicional. Ele nos amou quando éramos pecadores. O mesmo capítulo 5, eu não vou ler todos os versículos, diz que Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Paulo vai dizer, pode até ser que pelo justo alguém se anime a morrer, mas Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ou seja, o amor de Deus não depende do nosso comportamento. Ele é incondicional. Quantos são gratos a Deus por isso? Em Romanos, no capítulo 8, no verso 32, a Bíblia mostra se Deus já fez o que fez, até onde Ele está disposto a ir. Romanos 8, 32, Paulo diz, se Deus não poupou, nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Traduzindo, se Deus deu Jesus, Ele faz qualquer loucura por você, crente. O amor de Deus é imensurável. E é por isso que em Romanos 8,35, Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Então esse amor é incondicional, esse amor é absurdo, imensurável, esse amor é infinito, eterno e incessável. E depois de fazer a pergunta, quem nos separará do amor de Cristo, no verso 35, do 37 ao 39 de Romanos 8, Paulo diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Na hora de se referir por meio de quem somos vencedores, ele só poderia dizer por meio de Deus, por meio do Senhor, mas por meio daquele que nos amou. E aí ele retoma o assunto da pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo, e essa convicção, essa revelação tem que estar dentro de cada um de nós, do amor incondicional, do amor incessante, do amor infalível de Deus, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados por Deus. Entender isso mexe profundamente com o seu senso de identidade, com a sua percepção de valor. E é inquestionável que Deus não apenas nos ama com amor incondicional, mas que Ele também não faz acepção de pessoas. A gente viu que a maior expressão do amor de Deus leva a Deus doar Jesus para a salvação de todo mundo. Quem Deus deseja seja salvo. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Ele nos ama a todos igualmente. Atos capítulo 10, verso 34 e Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção. Deus não trata um diferente do outro. Ou seja, Deus não ama mais a um do que a outro. Traduzindo, Deus não tem filhos prediletos. Eu sempre brinco que eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí eu abro uma exceção. Não, mas brincadeira à parte, o que eu e você precisamos entender, tudo que Deus já manifestou, expressou do amor dele por um, é o que todo mundo tem direito. Então não só o amor é incondicional, não só é infalível, é um amor sem distinção. Todo mundo tem direito de experimentar as mesmas coisas. Agora, a pergunta é, embora todos sejam igualmente, infalivelmente e incondicionalmente amados por Deus, todo mundo está agradando a Deus? E a resposta dada pela própria Escritura é não. Romanos capítulo 8, verso 8, diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não só não agrada, mas não podem agradar a Deus. A mesma Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele não está falando apenas de ausência total de fé do incrédulo que nunca se converteu. É todo um discurso e um ensino para que os crentes se movam em fé. Mas quando você chega em Efésios 4,30, evidentemente agora ninguém pode dar desculpa de que não, essa coisa de estar na carne não agrada a Deus, sem fé, é tudo incrédulo. Paulo escreve em Efésios 4,30 e diz o seguinte, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem foi selado com o Espírito Santo? Os salvos. Ele está dizendo, não entristeça. Agora, a ideia de entristecê-lo
compatível ou contradizente com o conceito de agradá-lo? Entristecer é o oposto de agradar. Mas essa pessoa que foi selada com o Espírito Santo de Deus, não é incondicionalmente amado por Deus? É. E ainda assim pode entristecê-lo. Porque ser amado é uma coisa, agradar é outra. E daqui a pouco nós vamos trabalhar melhor isso. Mas basicamente, tudo que a Bíblia fala sobre agradar diz respeito ao comportamento. E nós, daqui a pouco, vamos deixar ainda mais claro. Esse comportamento não é um esforço para ser amado. Nós já somos amados incondicionalmente. Mas se queremos agradar, toda a ênfase bíblica ela recai no comportamento. Pastor, todo e qualquer comportamento? Não. Apesar de não querer entrar em detalhe, eu preciso mencionar isso. Em 1 Coríntios 8:8, Paulo diz, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comemos. Evidentemente, ele está discutindo elementos cerimoniais, rituais, de comidas que seriam pecaminosas ou não. E ele falou, olha, isso aqui não vai mudar absolutamente nada. Mas existem comportamentos que nos tornam agradáveis a Deus? Sim, há outros comportamentos que sim. Então me deixa te dar alguns exemplos, sem ser exaustivo. A forma como vivemos a vida familiar. Colossenses 3:20 diz, filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. É lógico que é uma obrigação sua. E é lógico que não é negociável. É lógico que nenhum filho pode simplesmente escolher, não vou obedecer a Deus. É desobediência. Mas não se trata apenas de cumprir a obrigação. Quando você se sujeita aos mandamentos do Senhor, você está agradando a Deus, que estabeleceu esses princípios não para te cercear, não para roubar a sua alegria, mas principalmente para te proteger. E Ele está feliz não apenas porque você faz o que Ele quer, mas porque o que Ele quer é bom para você. Você entendeu que Ele é bom, o que Ele quer é bom para você e você correspondeu com Ele. Isso é agradável diante de Deus. Há outros exemplos que nós podemos aplicar dentro da família. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que as viúvas que tinham filhos ou netos, esses tinham que aprender a recompensar os seus progenitores. Que a igreja só iria cuidar das viúvas que não tinham arrimo de família. Se tem familiar, a Bíblia diz que quem cuida é a família. E Paulo vai dizer, isso é aceitável diante de Deus. A palavra traduzida aceitável, em várias versões, aparece como agradável. Porque quando nos movemos dentro dos princípios divinos na vida familiar, nós vamos agradar a Deus. Mas, pastor, só o relacionamento familiar, com aquela turma que a gente tem consanguinidade, que ama ou deveria amar? Não. A forma como você relaciona com todo o corpo de Cristo e a família da fé também entra nisso. Romanos 14, de 15 a 18, diz assim, se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Até hoje tem gente que defende certas liberdades, não importa se isso vai atropelar a consciência do mais fraco. E Paulo está exortando isso. Ele diz, não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. De que modo serve a Cristo? Respeitando os seus irmãos, respeitando consciências, ainda que sejam mais imaturas, com elementos carnais, com falta de clareza doutrinária, mas escolhendo andar em amor, em vez de promover contenda ou escândalo. Ah, pastor, então é a forma como a gente relaciona com a família e com a família da fé? Não, a maneira como a gente relaciona com toda a sociedade, o que vai incluir, inclusive, os não cristãos. 1 de Pedro 2, 19 e 20 diz, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. Isso é agradável a Deus. Ele diz, você vai relacionar com pessoas, já pode ter conflito no âmbito familiar, de gente que se respeita e ama. Já pode ter conflito no âmbito da família da fé. Ele diz, o que esperar quando você está relacionando com gente que não caminha nos mesmos valores. E diz, mas mesmo que você apanhe sem merecer, mesmo que te persigam, que você, tendo feito bem, seja difamado, e diz, suporte com paciência. O próprio apóstolo Pedro, nós paramos aqui no verso 20, mas se você continuar lendo, ele evidentemente estabelece um padrão comportamental que é inspirado no quê? No próprio Senhor Jesus. Depois de falar o que ele falou
no verso 19 e 20, no 21 ele diz: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Exemplo de sofrimento. Significa que eu e você temos que ir para a cruz morrer do jeito que ele morreu? Não. Aqui outro sofrimento. Qual? 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Quando você olha para o padrão bíblico, existe uma forma de relacionar. Inclusive, quando você pode estar sendo injustamente acusado, que você diz: Senhor, o Senhor conhece meu coração, minha conduta. Eu me entrego a você que julga retamente. E eu não vou retribuir o mal com o mal. Eu escolho seguir o exemplo de Jesus. Manter a boquinha fechada, ser crente, manter um sorriso no seu rosto. O texto está dizendo que isso é agradável a Deus. Dá para entender isso? Então, quando você olha para a doutrina bíblica, nós não estamos falando de uma ou duas declarações na Bíblia forçadas. Quando falamos de agradar a Deus, é doutrina bíblica, é assunto que merece atenção. A forma como você se entrega ao serviço do Senhor. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, o apóstolo Paulo diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, a gente vai viver nesse mundo, não tem como sair desse mundo, não tem como evitar os negócios dessa vida. A gente diz: nossa vida não fica amarrada aqui a ponto de não poder servir a Deus. Por quê? Porque queremos agradá-lo. Toda essa questão de agradar é comportamental. Agora, dito isso, em segundo lugar, eu quero fazer uma pergunta. O que determina o nosso destino, os resultados que eu e você teremos, não é o amor incondicional de Deus. Nós precisamos entender que são as nossas escolhas e a maneira como interagimos ou não com o amor incondicional de Deus. Porque o amor incondicional de Deus nos oferece um destino, mas não o determina. Então vamos lá para João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que ele está oferecendo? Um destino para nós. Qual? Para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Ele está dizendo: porque amo vocês de forma incondicional, estou oferecendo salvação. Agora, todo mundo é amado incondicionalmente por Deus, sem distinção, porque deseja todos se salvos. Mas todo mundo vai ser salvo? Não. Porque as pessoas não são salvas apenas porque são incondicionalmente amadas. O amor incondicional oferece o destino, mas não determina. O próprio texto, a fala de Jesus diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. Se crê, se você interagir, você abraça o destino oferecido pelo amor incondicional. E se não crê, João 3,18 diz: não crê, está condenado. Porque não é o amor incondicional que determina, oferece, mas não determina o seu destino, nem os resultados. E aqui nós precisamos entender que é nesse elemento de interação que agradar a Deus entra. Ou seja, a decisão de agradá-lo e não o fato incontestável de ser amado é que determina o estilo de vida que você vai ter. Quais são os seus resultados? O apóstolo Paulo começa em 1 Coríntios 10, falando para uma igreja de gentios da nova aliança, fundamentado no tempo da graça. Não quero, irmãos, que ignoreis que os seus pais, aí vai falar desde os patriarcas, daquela geração que sai do Egito, e ele vai estabelecer que toda a forma de Deus lidar com eles é um paralelo para a forma como ele trata conosco. Ou seja, ele não está, como alguns querem, em nome da graça, descartando todo o Antigo Testamento e dizendo que não há correlação ou aplicações do lado de cá. E aí você tem um paralelo interessante. Por exemplo, quando Deus tira aquela geração de israelitas do Egito, da escravidão, com o propósito de levá-los à terra prometida, ele diz que isso é uma manifestação do amor dele. Deuteronômio 4, versos 37 e 38. Falando de Deus, da parte de Deus, Moisés diz: porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito, ele mesmo, presente e com grande força, para lançar diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por que é que Deus os tira de lá e quer introduzir na terra que mana leite e mel? Porque amou vocês, amou os seus pais. Então, esses israelitas eram amados por Deus, inquestionavelmente. Agora a pergunta é: entraram na terra prometida? Resposta: não. A próxima pergunta: por que não? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5 diz: mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Eram amados a ponto de receber a oferta de um destino de entrar na terra prometida.
mas porque Deus não se agradou deles. Eles não experimentaram o destino que Ele, no seu amor incondicional, ofereceu. E, aliás, o verso seguinte, o 6, depois de falar que Deus não se agradou, e essa é a razão pela qual ficaram prostrados no deserto, o verso seguinte, o 6, diz, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Que tipo de exemplo? Toda a lógica é que a gente não tropece, como eles tropeçaram. Ou seja, que a gente não caia no engano de achar que porque somos amados, não precisamos agradar. Quem está entendendo? Então, são questões distintas. E nós precisamos entender que agradar a Deus tem a ver com a conduta. Ser amado, não. Nada que você fizer, de bom ou de ruim, vai fazer você ser mais ou menos amado. Mas o que você faz de bom ou de ruim, vai agradar ou desagradar. E o departamento de agradar, embora não tenha a ver com mérito, tem a ver com conduta. E quando a gente fala da conduta, dá para dividir isso em dois elementos que precisam também ficar claros. Comportamento, que são as ações que externamos, e motivação. Razões que nem sempre aparecem, motivos interiores que nem sempre aparecem nas nossas ações externas. Vamos começar do comportamento. Colossenses 1, 9 e 10. Paulo diz, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não deixamos de orar por você. Pensa num cara que está lutando em oração pelos colossenses. Por que motivo? Verso 10. Dessa maneira, orando por vocês, alcançando os resultados dessa oração, dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Não só a Bíblia fala que é para agradar a Deus, mas para o inteiro agrado. Tem a medida cheia que dá para agradar. E isso, ele diz, tem a ver com viver de modo digno do Senhor. Daqui a pouco eu vou mexer nesse assunto e departamento, mas vale destacar isso. Quanto à motivação, em 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo diz, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Por que está falando do Deus que prova o coração? Eu for agradar as pessoas, você pode ter um comportamento externo teatral. E algumas questões de dentro podem não ser vistas ou percebidas. Mas Paulo está defendendo é o lado de dentro. E diz, a nossa exortação não procede de erro. Ele diz, não vem de intenções impuras, não tem engano. Ele diz, não tem teatro aqui. E ele falou, por quê? Porque a nossa preocupação não é agradar pessoas. Você pode agradar pessoas com teatro, escondendo motivações. Mas de Deus você não esconde motivação nenhuma. Ele conhece todas as coisas. Ele está dizendo, o que nós queremos é agradar a Deus, que examina profundamente o coração. Então, embora a gente fale de comportamento, temos que partir da premissa de que isso parte de um coração correto que transborda. Estou dizendo isso porque, como nunca, eu tenho visto grupos cada vez maiores e crescentes atacando todo e qualquer forma de ensino, de dedicação a Deus. Como se a gente estivesse ultrajando a graça, a fé, né? Como se a gente estivesse simplesmente tentando pregar merecimento. Quando nós falamos de uma resposta a Deus, nós não estamos falando do nosso mérito. Nós estamos falando do mérito dele. Então, nada que você fizer de bom vai te fazer merecedor de ser mais amado. Agora a pergunta é, o Deus que te amou incondicionalmente não merece ser bem tratado por você? Então você pode cuspir na cara dele, tratá-lo como lixo só porque você é incondicionalmente amado? Isso, além de ser antibíblico, não faz o menor sentido de qualquer perspectiva, né, de relacionamento. Somos chamados para um relacionamento com Deus. Então, só porque Ele nos ama de qualquer forma, nós simplesmente não temos que tratá-lo bem? Onde ficaria, dentro dessa perspectiva, aquilo que Jesus classifica de um maior mandamento, amá-lo, não só amá-lo, de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as forças. Não é para amar, mas não é para agradar. Eu simplesmente fico tentando perceber o que é esse malabarismo doutrinário onde entramos. A coisa deveria ser simples desde o início. A Bíblia é a nossa regra de fé, prática e conduta. Você pode dizer amém? Então, ela determina o que a gente crê.
Agora, as pessoas estão escolhendo como elas querem acreditar e viver, e depois que elas fecham um acordo sobre isso, agora vamos tentar fazer a Bíblia dizer o que a gente acredita. E é evidente que esse monte de bobagem que vem sendo dito não se sustenta. O problema é que nós não queremos apenas pensar certo. Não queremos apenas nos colocar num lugar de dizer, não, aqui é um controle de qualidade doutrinária. O zelo pela doutrina é porque é ali que Deus externou o que Ele espera de nós. E nós queremos dar a Ele o que Ele espera de nós. Nós não queremos ser enganados. Mas que fique a advertência. O golpe está aí, cai quem quer. Isso não está na Bíblia, fique bem claro. Há lugar para esforço e dedicação na vida cristã. Quando falamos de ser amados, isso não fede, não cheira. Quando falamos de agradar a Deus, evidentemente. E como eu vou explicar daqui a pouco, não tem a ver com mérito. Mas antes de chegar lá, se há lugar para o esforço e dedicação, com certeza. Deus nunca falou contra a performance. A performance só é criticada quando ela substitui a essência, a paixão, a devoção, a verdadeira entrega. Então, o problema não era os hipócritas, os fariseus se comportarem com ares de santidade. Alguns estão fazendo parecer que se você quiser ser santo é que é religioso. O problema não era a santidade, era ostentar isso por fora, como uma substituição da ausência da essência por dentro. Então, por exemplo, no livro do Apocalipse, o Senhor vai elogiar a performance da igreja de Éfeso, principalmente do anjo, o mensageiro da igreja. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Né? Ele diz, vocês suportaram provas por causa do meu nome, não desfaleceram. Puseste a prova, os que dizem apóstolos não são, os achaste mentirosos. Está falando de uma igreja produtiva, está falando de uma igreja resiliente, está falando de uma igreja que tem controle de qualidade. Ele não está atacando, ele está elogiando. Ele diz, mas tenho contra ti que abandonaste seu primeiro amor. O que ele está dizendo é, não adianta ter performance estratosférica e a paixão está lá no chinelo. Porque se a performance é a consequência da paixão, ótimo. Mas se ela se tornar um substituto, aí você está vivendo de teatro e perdeu a essência. Mas daí a gente começar a atacar a performance como se ela sozinha sempre definisse religiosidade, é antibíblico. Eu quero rapidamente mostrar isso. Há lugar para esforço na vida cristã? Em Atos 24, 16, Paulo mostra que ele se esforçava por uma consciência pura. Ele diz, por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Em Colossenses 1, 29, Paulo fala de esforço na pregação do Evangelho. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ele não fala de um esforço que substitui aquilo que Deus vai fazer em nós, mas que coopera, que simplesmente age junto. Efésios 4:3, ele ensinava os outros a fazerem o mesmo, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele não só nos chama ao esforço, mas fala diligência, cai para dentro, dedicação, empenho. Então, olhando para a Escritura, não dá para negar a importância da diligência. O apóstolo Pedro diz em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Ele falou, não pega nada pela metade, não pega ela parcial, junta tudo que você conseguir aí dentro de você. Reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Os próximos versículos ele vai falar ao conhecimento, domínio próprio e várias virtudes. Por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia você vai ver as pessoas dizendo, você não precisa de nada, só precisa de fé. Eu digo, de onde saiu essa conversa? Ele diz, você vai associar com a fé é sempre a base, ela vai estar lá o tempo todo. A fé é inegociável em tudo no relacionamento com Deus. Mas nada na Bíblia diz que é a fé sozinho. Hebreus 6:2 diz que nós temos que nos tornar imitadores dos que pela fé e perseverança é a nossa promessa. Vai tentar crer sem perseverar para ver onde é que você vai chegar. Aqui ele está dizendo, associa a fé já está lá. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio. Lá na frente ele vai dizer, porque em vós, havendo e abundando essas coisas, não só a fé, é que vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Evangelho é simples, gente, o Evangelho é simples. Não confunda o simples com simplista. Eles estão tentando simplificar o que nunca existiu. E diz, não, se você só crê, não precisa mais nada. Ele diz, pega a sua fé, bota toda a diligência, usa as outras coisas que Deus está colocando e viva uma vida diferenciada que honre e dignifique o Evangelho que te deu dignidade um dia.
Em 2 de Pedro 1,10, 5 versículos à frente, ele termina dizendo, por isso, irmãos, e por isso aqui é a conclusão, procurem com empenho, outra tradução em vez de empenho diz diligência, dedicação, procurem com empenho cada vez maior, mas já não reunir toda a diligência, tudo que você tinha até agora. Quando chegar lá na frente, você vai ter que ter crescido e vai ter que ter ido além do que você já tinha, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. É lógico que a eleição, a vocação, são todas coisas que nós cremos, que respondemos. Mas a Bíblia diz, confirme ela com a sua dedicação, que é a expressão interativa da sua fé. Uma fé que também se manifesta com obras, com ações, com conduta. Então, eu e você precisamos entender, se em primeiro lugar, eu fiz questão de dizer que não podemos confundir ser amado com agradável. O segundo, questionamos o que determina destino e resultados. E aí nós vamos falar do esforço, da dedicação e empenho de agradar a Deus. E terceiro e último lugar, eu quero trabalhar a essência da mensagem por trás da distinção entre ser amado e ser agradável. Eu mencionei no início que um dia alguém falou o seguinte, não adianta você se esforçar, você não vai merecer nada. Eu falei, eu não me esforço porque eu mereço, ou porque eu preciso merecer. Eu me esforço ou me dedico porque Ele merece. Seria estupidez acreditar que Ele não merece uma resposta. E 2 Coríntios 5,14, Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Esse amor incondicional, esse amor infalível, esse amor que simplesmente não faz acepção de pessoas, nos constrange. Qual o constrangimento? Paulo diz assim, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. O que é a ideia do todos morreram? Não é apenas posicionalmente nele, todos. Ele diz assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem, pela morte e sacrifício dele, não podem mais viver para si. Tem que viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso está falando de uma resposta de amor. Aonde foi que eu e você lemos que porque Deus nos amou de forma incondicional, a gente não tem que ter resposta. Jesus nos ensina em Lucas 7 sobre quem teve uma percepção de perdão maior da dívida vai amar mais. O tempo todo nós não somos ensinados a retribuir o amor. João escreve e diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Evidentemente que o amor incondicional é dele, nos alcança quando nós não temos nenhuma resposta. Agora, daí é deduzir que você não deve resposta para Ele. Não é só um insulto à doutrina bíblica, é um insulto à inteligência. Eu costumo dizer, tem certas declarações sendo feitas por aí, que não é mais só falta de conhecimento teológico, é falta de massa cinzenta. Não pode ser outra coisa. Só que esse engano maligno está tentando permear o nosso meio, né? E as pessoas estão dizendo, não, se você entender a graça e a fé, você não precisa fazer nada. Eu digo, não precisa fazer para ser amado, não precisa fazer para ter mérito, mas não deve honrar aquele que te honrou, você não deve dignificar o evangelho que te dignificou quando você não tinha nenhuma. Isso é contradição bíblica. Ser amado por Deus fala da importância que nós temos aos olhos dele. E o crente que entra nessa revelação, e ela tem que ser crescente, cada vez mais ele vai para um lugar onde nada vai alterá-lo. Davi chega ao ponto de dizer no Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Sabe o que? Pai e mãe são os últimos a desistir, gente. Mas está dizendo, se chegar nesse nível, não vou avaliar minha identidade, quem eu sou, meu senso de importância, pela maneira como me trataram. Há um ser maior, infinito, sábio, que segue me amando. Eu sei quem eu sou aos olhos dele. É lógico que o entendimento do amor de Deus mexe com a sua identidade, com o seu senso de importância. É um balizador importante, não estou discutindo isso. E é um assunto que nós temos que crescer mais. Agora, não é desculpa para simplesmente dizer que a gente não tem que agradar. Qual é a mensagem de agradar? Agradar a Deus fala da importância que Ele tem para nós. Enquanto o amor incondicional é Ele falando da importância que nós temos para Ele, a disposição de retribuir do lado de cá é a gente falando da importância que Ele tem para nós. E se Ele não precisar ser importante no meu e no seu coração, por que amá-lo, e não só amá-lo com amor total, de todo o coração, alma, entendimento e força, seria, como eu mencionei antes, colocado como o maior mandamento. Há um paralelo estabelecido na Bíblia sobre a maneira como marido e mulher se tratam e como Cristo trata a igreja e a igreja deve tratar Cristo. Paulo mexe nisso em Efésios 5 com maestria, né? E diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, amor sacrificial.
Mas ele diz que a esposa deve submissão ao marido como a igreja deve a Cristo. Todo paralelo, né? Uma via de ida e volta, de mão dupla, tudo é estabelecido. Agora preste atenção, Paulo, ele vai dizer, grande é esse mistério, quando ele fala da comparação de Cristo à igreja, marido e mulher no matrimônio. Em 1 Coríntios 7, de 32 a 35, o apóstolo Paulo está falando de agradar ao Senhor. Mas olha a analogia que ele vai usar. Verso 32. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, outra tradução só diz o solteiro, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Quando a Bíblia fala, cuida das coisas do Senhor, não é só ser obediente e nem só aceitar o amor incondicional. A Bíblia diz que tem um departamento. Ele está preocupado em como vai agradar ao Senhor. Verso 33. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. É só o marido em relação à mulher? Não. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, e vai fazer o paralelo com o solteiro mencionado antes, para ser santa assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Então se espera que dentro de um casamento, e essa é a perspectiva bíblica, marido e mulher não apenas se amem, mas decidam agradar. Agora eu fico tentando imaginar, com quase 29 anos de casado com Kelly, se eu só falasse para ela, olha, eu amo você, eu já provei isso, escolhendo você, cuidando de você, te oferecendo tudo melhor. Não espere que eu me preocupe a cada dia em colocar um sorriso no seu rosto. Quem de nós ia olhar para isso e dizer, isso é sensato? Ninguém. E não importa o quanto ela saiba que é amada, o quanto já declarei, eu vivo procurando formas e maneiras de agradá-lo. Qualquer um vai entender isso no relacionamento. E nós precisamos, de fato, entender que a Bíblia transfere esse paralelo para com Deus. Sobre agradar a Deus, da mesma forma. Verso 35, digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. E vou ler o verso 35, não para impor limitações, porque quando você começa a falar dessa resposta de amor de agradar a Deus, aí vem aquele time vacinado dizendo, está aí o bando religioso, legalista, querendo impor limitações na vida cristã. Paulo diz, não é limitação. Ele só falta chamar quem classifica isso de estúpido. Ele diz, é para ampliar, é para melhorar o seu relacionamento com Deus, é para te levar para um lugar de profundidade, de intimidade dele, porque não há relacionamento sem a clara intenção de agradar. Quem está entendendo? O próprio Jesus, que eu comecei citando como exemplo, amado e agradável, não, você está separando o agradável do amado como se isso tivesse a ver com aquilo que a gente faz e não com aquilo que é. Não, é a Bíblia que diz isso. Não é eu que estou dizendo isso. Em João 8, 29, o próprio Jesus diz assim, e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, por quê? Porque é uma conjunção explicativa, uma palavra de ligação, de raciocínio está sendo construído, a conclusão que se chega, porque ele não me deixou só? É apenas porque eu sou amado pelo que sou? Não. Ele diz o seguinte, porque, e essa ênfase agora é importante, eu faço sempre o que lhe agrada. Essa palavra traduzida, fazer, é a palavra grega poieu, significa fazer, produzir, construir, formar, modelar, ser o autor de, manufaturar, tornar pronto, preparar, produzir. Não há jeito de você desassociá-la de obras. E ele está dizendo, eu agrado com obras. Sou amado porque aos seus olhos são importantes, mas porque ele é para mim. Todo o meu trabalho é demonstrar que eu também o trato como alguém importante. Quem está entendendo isso? Deus não se agrada de qualquer comportamento dos seus filhos, embora continue amando. Eu falei antes que o amor incondicional de Deus oferece, mas não determina o destino. Então Deus amou o mundo, quer que todos se salvem. Mas quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Esse que não creu, que não correspondeu à oferta do amor de Deus, e foi para a perdição do inferno. Curioso, ou trágico, é que ele irá para o inferno, incondicionalmente amado por Deus. Infalivelmente amado por Deus, mas sem deixar que o amor de Deus funcione na sua vida. Porque eu e você precisamos entender que mesmo quando o amor não afeta o nosso destino, não significa que Deus deixou de amar. Então defender que só porque somos incondicionalmente amados podemos viver de qualquer forma, eu repito, não é só tolice, é abraçar deliberadamente uma proposta maligna de distorção das Escrituras. Então,
Olha o que Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12, de 5 a 7. Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é arrependido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual o filho a quem o pai não corrige? Toda vez que meus filhos me desagradaram, eu precisei tratar com eles. Mas eu os deixei de amar? Evidentemente que não. A correção é justamente o amor. É porque a gente se importa, é porque a gente não desiste. Então, nós precisamos entender que o departamento de agradar não tem nada a ver com o de ser amado. Só que quando nós estamos agradando, o Deus que ama, diz: ei, porque eu amo, eu não vou te deixar largado, fazendo o que você quer, inclusive indo para longe de mim. Eu vou lutar por você e pelo seu melhor. Em Apocalipse 3, no verso 19, o próprio Jesus diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Disciplino quem? Quem eu amo. Não deixou de amar, mas está disciplinando por quê? Se está feliz e está agradado porque, não importa o que você faça, quem você é agora, pelo sacrifício de Cristo, está tudo bem. Então, que bipolaridade é essa de Jesus? Repreender, dizer que disciplina, dizer seja zeloso, arrependa-se, ou seja, muda o seu comportamento, se para ele está tudo bem, do jeito que muitos estão tentando fazer a gente acreditar que está. Ao olhar para a Escritura, eu percebo que mesmo sendo amado por Ele, eu e você precisamos agradá-lo. Isso significa entrar no modo de, não é tentar ser digno pelo comportamento. Nós somos dignificados pelo sangue de Jesus, pela graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Quantos são gratos a Deus por isso? Mas é dignificar o Deus e o Evangelho que nos dignificou. Filipenses 1, 27, acima de tudo. Ele está dizendo, pega toda a instrução que eu estou dando, mas agora vamos lá para o patamar de cima. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Olha Efésios 4:1. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Colossenses 1:10, que já lemos, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12, vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que o chama para o seu reino e glória. Onde é que está na Bíblia? Que eu e você não temos que dignificar Deus e o Evangelho, que nos deu dignidade. E ela não veio por obras. Ela veio por aceitar o amor incondicional, veio por aceitar a oferta do amor divino, mas requer de nós interação. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, então há lugar para esforço e dedicação? Para ser mais amado, não. Para ter algum tipo de mérito, não. Para retribuir o amor e reconhecer o mérito de Deus, com certeza. Em 2 Coríntios 5, 9, Paulo diz: é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Para ser agradável, correr atrás do que Ele quer. Eu e você vamos ter que nos esforçar. Outro dia alguém falou para mim, não, se o dia que você entender a graça, você não está preocupado mais em agradar. Eu digo, eu acho que é o contrário. Porque Hebreus, capítulo 12, de vez em quando eu gosto de dizer para alguns assim, a minha Bíblia, que sempre é irônico e sarcástico, porque supostamente era para ser a mesma coisa, mas é um jeito de dizer, talvez você não leu, diz em Hebreus 12, 28 e 29, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia está dizendo servir a Deus de forma agradável, procurar ser agradável a Ele, é reter a graça. Não querer agradá-lo é que é desperdiçar a graça. Então, que conversa é essa que a graça dispensa agradá-lo? Ela nos empodera para agradá-lo. Até porque tudo o que fazemos, embora tenhamos responsabilidade, Deus nunca confina somente ao nosso esforço. Em Hebreus 13, 20 e 21, mais ao final da epístola, nós vemos o escritor dizendo, ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O aperfeiçoamento é nossa responsabilidade? É. Mas quando Ele diz, vos aperfeiçoe, tem a parte dEle.
né? Quando ele diz para que possam fazer a vontade dele, evidentemente que eu e você não vamos fazer só com o nosso esforço. Quando ele termina dizendo que ele opere em nós o que é agradável diante dele, eu e você não vamos conseguir sozinho tudo o que é agradável. Nós dependemos de algo que ele faz. Agora, o que ele faz não substitui o que a gente tem que fazer. Ele nos empodera no cumprimento da responsabilidade, mas ele não faria no nosso lugar. Se fizesse, não precisaria mandar a gente fazer. Ou seja, a dedicação, ela tem que ser muito mais compreendida como uma interação com a graça, com a fé, do que uma substituição dela. Então, por exemplo, aquela geração da qual Deus não se agradou, não entrou na terra prometida. Hebreus 3,19 diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aí em Hebreus 4,3, ele vai pegar toda essa ideia do lugar de descanso que eles não entraram, para falar do descanso que nos aguarda. E Hebreus 4,3 diz assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Você só acessa o que Deus tem pela fé. Pela graça sois salvos, Efésios 2,8, mediante a fé. Romanos 5,2, pela fé temos acesso a essa graça. Todo o depósito da graça só se acessa por fé. Então a Bíblia diz, como entramos no descanso? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Hebreus 4,13. Agora o Hebreus 4,11, falando do mesmo descanso. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Outro dia alguém falou, mas peraí, pastor, é fé ou esforço? Falei, o esforço é uma expressão prática da sua fé. Tiago fala de obras que não podem substituir a fé, mas ele fala de uma fé que se expressa por meio de obras. Não são obras de méritos, são obras que sinalizam, que externam a fé. E, evidentemente, o esforço é uma expressão da fé e não uma substituição dela. Por quê? Não é para merecer nada. A gente sabe que somos dignificados em Cristo, mas nós precisamos dar a devida resposta a Ele. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Hebreus 6, 11 e 12 nos mostra que a diligência, o empenho, a dedicação, na verdade, nos mantém na fé. Não nos rouba, não concorre. Desejamos, porém, continue cada um de vocês mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores dos que pela fé e longanimidade herdam as promessas. A diligência tem a ver com a perseverança da fé e não uma substituição da fé. Então eu olho para as Escrituras e eu percebo cada vez com mais clareza. Precisamos crescer na revelação de que somos amados, evidentemente. Precisamos entender a resposta ao amor de Deus, que é a decisão de agradá-lo inquestionavelmente. Essas coisas são divergentes ou excludentes? Não, são complementares. Eu não espero que você saia daqui lembrando esse mundaréu de texto bíblico que você ouviu, embora às vezes alguns maduros conseguem absorver um pouquinho mais. Mas para aqueles que querem, às vezes até voltar, pegar depois uma mensagem dessa gravada e dizer, eu vou pontuar, eu vou esclarecer a doutrina, se você tem munição. Para aqueles que não, você está alimentando a sua mente, não apenas com mais informação e argumentação, mas mais material para que o Espírito Santo trabalhe. Mas ao sair daqui, o que eu espero que você tenha de forma prática? O entendimento de que Deus quer olhar para mim e para você, como olhou para Jesus, e dizer, meu filho ou minha filha amada, mas também meu filho ou minha filha em quem me agrado. O amor é incondicional, não depende de como você se comporta. Mas a sua decisão de agradá-lo é a sua resposta de amor. É quando você diz, nós vamos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. É quando você deixa esse amor te constranger, e dizer, não tem chance de eu não dar uma resposta para Ele. Agora, como eu e você podemos agradar a Deus? Efésios 5,10 diz, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Uma outra tradução diz, procurando. Mas esse procurando é uma procura que fala de exame e busca. Então eu gosto da ideia de tratando de descobrir. Para agradar alguém, você precisa ter sinalizações do que ela gosta, da sua expectativa. Você não agrada alguém apenas fazendo algo que é agradável a você e pode não ser para ela. Os primeiros anos do meu ministério pastoral, acho que eu estava no primeiro ano de casado com a Kelly. Casal de irmãos da igreja que nós pastoreávamos lá no início. No domingo perguntou, pastor, o senhor teria tal dia da semana à noite livre? Falei, curiosamente essa semana eu tenho. Nós queremos fazer uma janta para o senhor e para a Kelly. Vai ser algo assim maravilhoso, inesquecível. Mas pensa, botaram nossa expectativa lá em cima. Eu nem sei se eu comi direito no dia.
Eles ficavam ligando, tá lembrando, olha, vem pronto, vem de estômago vazio. E lá fomos nós. Mas ninguém conversou sobre coisa nenhuma. Quando nós paramos o carro na rua e descemos, Kelly, eu brinco que ela tem superpoderes no olfato. Ela desceu, fechou a porta do carro, por cima do carro, ela olha para mim e diz: estou sentindo o cheiro de dobradinha. Eu falei, não, amor, deve ser algum vizinho. Eu falei, ninguém faria um movimento tão ousado desse, sem perguntar. Que ele nunca teve problema com comer coisa diferente. Por causa do olfato. Pensa numa coisa que ela nunca comeu na vida, é dobradinha. Quando nós entramos pelo portão, a casa era mais para dentro, eu fui aproximando da porta. Eu vi que o cheiro estava aumentando. E ela me olhando com cara de apavorado. Mas quando batemos a porta e eles abriram, aquele cheiro saiu, esbofeteou a gente na entrada. Honestamente, eu não tinha problema. Existem formas e formas. Eles escolheram a menor, menos cheirosa, mas aquilo estava muito forte. E a gente na porta, eu falei, gente, correndo o risco de criar um problema sério em casa, porque minha mulher é muito discreta. Eu não sei se ela consegue entrar aqui na casa de vocês hoje o que dizer comer. Que é tipo assim, não faça isso, me deixe tentar. Né? E eu falei, ela não suporta o cheiro de dobradinho. Os dois se olham apavorados. Quando eu vi o jeito que eles se olharam, eu falei, me dá notícia que tem outra coisa para comer? Esse era o pastor, não. Eu falei, gente, não tem problema, a gente requenta o que sobrou do almoço. Não, a gente não almoça em casa, a gente almoça no trabalho. A gente pega a janta de ontem. Pastor, a gente mal come em casa. Fomos no mercado hoje só para fazer essa dobradinha para vocês. Não tem praticamente nada. Eu falei, um pedaço de pão velho? Não. Eu falei, vocês fizeram um acompanhamento? Arroz. Eu lembro até hoje da casa toda aberta, ventilador ligado para tentar tirar o cheiro. Kelly chorando enquanto comia o arroz cru. Kelly pedindo perdão para eles pedindo perdão para Kelly. Pensa na situação constrangedora. Quer dizer, gente, eu sei que vocês fizeram o melhor. Me perdoe. Né? Eles, não, a gente devia ter perguntado. Eu ficava, devia mesmo. Gente, como é que você tenta agradar alguém sem saber o que a pessoa quer? Agora, com Deus não é difícil. Você não tem que surpreendê-lo. O que eu e você precisamos? Olhar para aquilo que Ele já sinalizou, esperar de nós. E além de todos os textos bíblicos, 1 João 3,22 diz, aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Tudo que ele já sinalizou, é só a gente andar nisso. Agora, as sinalizações nos foram dadas pelas Escrituras, são genéricas para todo mundo. E todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Mas as sinalizações são individuais. Ele pode pedir para mim algo que ele não pediu para você. Então, eu tenho um compromisso com Deus de não ter ganho pessoal com a venda dos meus livros. Tem gente que usa isso para atacar quem tem. Eu falo, não, o trabalhador é digno do seu salário. Deus pediu para mim. Se o outro está ganhando, Deus não pediu nada para ele, não tem nada de errado. Eu termino daqui 2 dias, mais um desses jejuns prolongados que eu estou fazendo a cada semestre. Você não tem que fazer isso. É a minha convicção do nível de resposta que eu tenho que dar para ele. Então, o que Deus diz pela palavra e a percepção dos direcionamentos do Espírito Santo na nossa vida, essas coisas precisam ser respeitadas. E à medida que nós escolhemos andar nelas, nós podemos juntar o combo, a maravilha de ser amado incondicionalmente, com a bênção, com o privilégio de dizer, eu vou retribuir o seu amor. Nunca será o mesmo, nunca será tão perfeito, nunca será tão intenso, mas que ele cresça à medida que a gente entende o quão importante o Senhor é e se torna para nós. Evidente que eu não vim aqui te apontar o dedo ou jogar pedra em você. Eu tenho sido chamado para um lugar de relacionamento que se torna cada dia melhor, à medida que entendemos essa resposta. Paulo diz, não é para impor limitações. Quando eu e você começamos a nos consagrar desimpedidamente ao Senhor, o padrão do relacionamento melhora. E Ele quer que eu e você possamos desfrutar mais. Você recebe essa palavra? Pai, nós oramos e pedimos graça e favor do alto. Suplicamos mais uma vez que o Senhor nos permita ter mais do que um mero ritual,
de ouvir informação e sair daqui apenas confinados à nossa própria capacidade de digeri-la e processá-la. É lógico que não queremos ser irresponsáveis quanto à nossa parte, mas nós te pedimos mais do que isso. Trabalhe em nós pelo Teu Espírito, traga entendimento espiritual, traga aplicação prática da Tua Palavra e ajuda-nos, Senhor, a não nos distrair e nem abortar aquilo que o Senhor começou. Que nenhum de nós te trate como uma torneira a ser fechada, um interruptor de uma lâmpada a ser desligado no final dessa reunião. Nós oramos não apenas por continuidade, nós oramos por progressividade em tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoamos nossos irmãos e irmãs, crendo que o Senhor seguirá aprofundando o que já tem feito na vida de cada um de nós. E que possamos estar debaixo do mesmo nível de consciência que os irmãos de Tessalônica estavam quando Paulo lhes escreveu. Que ele não só os tinha ensinado sobre isso, que eles não apenas efetivamente estavam procurando agradar a Deus, mas que nós, como eles, também possamos progredir cada vez mais. E dessa forma dizer de boca cheia que somos não apenas amados, mas também agradáveis ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.